Isso pode até ser um pouco de análise misturada com esperança, mas eu acredito que nós estamos testemunhando os 2 últimos anos do petismo e principalmente, né, do lulopetismo no Brasil. E aí eu vou explicar para vocês o porquê que eu vejo isso com informações que saíram hoje. Você me fala nos comentários se você concorda com a minha leitura ou não, se eu realmente estou deixando a esperança tomar conta da minha capacidade de leitura política. Lula não vai ser candidato em 2026, ele está com uma aprovação de 35%, a tendência é que essa aprovação vai cair ainda mais com os cortes que estão prestes a vir, nós estamos vendo a inflação aumentando, por mais que eles estejam maquiando números, estatísticas, o povo brasileiro está sentindo que viver no Brasil hoje está muito mais caro e muito mais perigoso, levando em consideração que a criminalidade voltou a subir depois de alguns anos de queda. E aí o Lula está numa situação complicada. O PT está numa situação muito complicada. Eu acho que o Lula não vai ser candidato, não porque ele não tem a idade para isso. É impressionante como esse vaso ruim não quebra fácil. Mas é porque realmente não tem mais como projetar vitória numa pessoa que está sendo, nesses últimos 2 anos do seu mandato, está sendo completamente esfacelada pela opinião pública, mesmo com toda a imprensa e a lacrosfera trabalhando a seu favor. Mas nós tivemos várias, as vergonhas internacionais, nós temos as queimadas da Amazônia, os indígenas morrendo, a dengue voltando a matar como nunca antes, as faculdades e as universidades entrando em colapso econômico, corte na educação, bom, e aí veio, sem falar, o que realmente acendeu a luz vermelha para os petistas foi o fiasco que eles tiveram nessas eleições municipais, mesmo estando na presidência. Então, Lula tinha ali uma opção, que era o Guilherme Boulos. Guilherme Boulos levou uma surra em São Paulo. A rejeição do Guilherme Boulos em São Paulo e tudo que saiu em torno do nome dele realmente tira ele como possível herdeiro do capital político do PT. E, obviamente, Lula nunca fez um esforço muito grande de deixar um legado para o próximo. Ele quis sempre centralizar o poder todo na mão dele. Aí ele tinha quem? Uma pessoa que ele pensava em colocar como possível candidata era a Gleisi Hoffmann. Mas a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, foi responsável pelo fiasco e não só isso. Gleisi Hoffmann fez o favor, de enquanto Lula começou a falar sobre corte de gastos, ela, como presidente do PT, foi lá e participou de uma mobilização de sindicatos e entidades sociais contra o corte de gastos. Ou seja, o Lula precisa fazer o corte de gastos porque ele gastou demais, o Brasil está quebrado. E o que ela faz? Ela vai lá e se posiciona contra o presidente dela. O presidente Lula ficou contrariado com a deputada Gleisi Hoffmann, comandante do PT, por ela ter endossado um manifesto de movimentos sociais e partidos políticos contra o pacote de corte de gastos em gestação no governo. A reclamação se deu mais pela forma do que pelo conteúdo. Lula e Gleisi sempre fazem ressalvas a propostas de ajuste, alegando que são fruto de pressão do mercado e podem comprometer programas sociais e investimentos políticos. Há um alinhamento de pensamento neles. Só que ela foi publicamente, junto com movimentos sociais, no momento em que o Lula e o governo percebeu que o Brasil quebrou e essa quebradeira vai começar a ser sentida na mesa do brasileiro, no bolso do brasileiro, nos próximos meses. Tanto é que, se eles não fizerem um corte de gasto, o dólar vai passar dos R$6. E o investimento vai embora do Brasil, porque realmente, se não tem estabilidade ou responsabilidade fiscal, ninguém quer colocar dinheiro num país completamente desgovernado economicamente. Então, Gleisi Hoffmann e vários outros motivos, quando ela, enquanto presidente do PT, faz um aceno para o Hamas, faz um aceno para os terroristas, um aceno para Maduro, tudo isso, obviamente, minou a possibilidade dela ser a futura candidata. O Haddad já foi o candidato uma vez, perdeu, então ele já tem uma derrota nas costas e a economia está indo de mal a pior. O Haddad, o petismo, não vê ele como uma grande possibilidade de ser um possível candidato à presidência, porque ele está sendo um dos carros-chefes do colapso econômico, que vai ser sentido por todos. E aí o Lula começa a aventar um outro nome, que é esse aqui, ó. Ministro petista terá nome testado em pesquisa presidencial. O chefe do MEC, Camilo Santana, entrou no radar do petismo como alternativa pós-Lula. Repare, eles já estão buscando uma alternativa pós-Lula, então eles já sabem que o Lula não vai ser candidato em 2026. Eu acho que nos bastidores o Lula já deixou claro que ele não vai ser candidato, não só pela idade. Ele sabe que se ele for candidato, ele vai ser candidato para perder, não importa quem esteja do outro lado. O desgaste,
péssima aprovação em 35%, que continua baixando. Esse ano eles já perderam 7%, já perdeu 7% na sua aprovação. Então tudo leva a crer que até o final desse mandato o desgaste dele vai estar irreversível, ele precisa achar um outro nome para representar o PT. Aí ele pegou esse cara. Camilo Santana é hoje o ministro da Educação. A educação que não está pagando, que não está passando dinheiro para as faculdades, a educação que a Universidade Federal do Rio de Janeiro teve a luz cortada e várias outras universidades do Brasil entraram em greve ao longo desse ano, greves de 4 meses, porque não recebiam os fundos, porque os professores não tiveram reajustes. O ministro da Educação que teve greve dos professores por questão de reajuste e responsável pelo Enem mais ideológico da história. Esse Enem, que foi aplicado esse ano, algumas semanas atrás, é um dos, se não o mais ideológico da história. Camilo Santana, que tem sido um verdadeiro e completo desastre na educação. Tanto é que hoje eu volto a dizer que é muito mais seguro você educar o seu filho em casa, com o que você sabe, do que colocar ele numa sala de aula no sistema de ensino brasileiro e receber de lá um militante cheio de ódio, que te odeia e quer a sua destruição. Então, ele escolheu, do ponto de vista ideológico, esse é o melhor candidato. É aquele que carrega mesmo toda a podridão da ideologia no seu coração e está aplicando essa podridão, inclusive, nas crianças e nos jovens do nosso país. Um verdadeiro colapso, né? Então aqui diz a matéria. Chefe do MEC, o petista Camilo Santana será incluído na próxima pesquisa presidencial de um grande instituto. A pedido do petismo, o nome do ministro será testado como alternativa ao lado de outro quadro do partido. O chefe da Fazenda é Fernando Haddad. Mas eu volto a dizer, o Fernando Haddad realmente não tem chance. O nome dele já está muito desgastado. Pior prefeito de São Paulo e já tinha sido derrotado por Bolsonaro. Na avaliação de interlocutores do Planalto, Haddad ainda segue como principal nome do governo para o governo ocupar o lugar de Lula, caso o presidente não dispute a reeleição, mas tem sofrido desgastes por causa da disputa política no petismo em torno do corte de gastos. E tem essa, né? Como ele se viu obrigado agora a cortar os gastos, o petismo, que não aceita corte de gastos, querem mamar na teta do governo, não estão gostando. Santana não faz uma gestão brilhante na educação, mas tem ativos a somar com os programas bancados por um dos maiores orçamentos da esplanada. Apesar desse movimento, Lula segue como principal nome para disputar 2026. Na edição de Veja, que está nas bancas, um dos seus principais conselheiros, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que perdeu, fala do assunto nas páginas amarelas. O editor, Ricardo Ferraz, autor da entrevista, pergunta a Silva se há alguma chance de Lula não concorrer à eleição em 2026. Ele tem todo o direito de fazer isso. Já se doou demais à vida pública brasileira, mas conhecendo Lula tão bem, se a eleição fosse hoje, ele seria candidato com certeza. Ou seja, a conversa dentro do petismo é que o Lula talvez não seja o candidato em 2026 e ele não tem um herdeiro do capital político. O contrário da direita, que Bolsonaro fez questão de levantar e construir vários herdeiros. O Bolsonaro fez questão de projetar a sua notoriedade, a sua luz, a sua fama para várias pessoas, para que essas pessoas possam futuramente ocupando o lugar que ele está hoje. Um caso bem óbvio é o Tarcísio, em São Paulo, que foi uma pessoa que o Bolsonaro ajudou a levantar. Então, nós estamos testemunhando o fim do petismo no Brasil. E qualquer que seja o candidato que o PT escolheu colocar em 2026, nós vamos chegar lá com um governo tão desgastado, uma economia tão enfraquecida, a população brasileira sentindo no bolso o peso de fazer o L, que eu tenho certeza que nós vamos voltar por um poder, se Deus quiser, com Bolsonaro e parceria com os Estados Unidos. Um abraço.